Olá, pessoas valorosas, sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Bom, gente, e o nosso vlog de hoje é sobre como é ser cristão, crente aqui nos Estados Unidos. É lógico que ser um verdadeiro cristão é você honrar o nome do Senhor e viver a sua palavra. Isso não tem diferença independente do país de onde você morar. Mas existem algumas diferenças culturais e eu quero ressaltar aqui neste vídeo para vocês. Antes do nosso bate-papo, eu vou mostrar a nossa pequena rotina antes de irmos para a igreja. Esse vídeo está sendo gravado no domingo, né? Então eu tô aqui fazendo a minha rotina da manhã, alimentando os animais, cuidando das minhas coisas antes da nossa ida para a igreja. E vocês vão acompanhar tudinho com a gente, então fique por aqui. Geralmente no domingo a gente dorme um pouquinho até mais tarde e eu sempre levanto mais cedo que o meu marido. Então eu cuido dessa parte de alimentar os animais, botar os cachorros para ir lá fora e já deixo o nosso café preparando ali na cafeteira. You hear my voice and you know my every need. Oh, you see my hopes and dreams, but you have in store far better things. Hora de colocar o café para ir passando e também vou colocar o Milo para dentro para poder colocar a comida dele e logo em seguida eu devo ir fazer o meu estudo bíblico. Mesmo sendo domingo, um dia que eu vá para a igreja, eu não deixo de fazer o estudo bíblico. Eu acho extremamente importante manter essa consistência para que eu não venha cair na procrastinação de uma hora parar, outra hora voltar. Eu quero ter a consistência e fazer um estudo completo da Bíblia. Minha caixa de estudo está aqui no closet, porque essa semana eu tenho estudado dentro do closet. Um ambiente em que ninguém me atrapalha, os animais não vêm, então nada tira a minha concentração. Eu tenho estudado com a minha Bíblia bilíngue, que eu comprei há pouco tempo. Está me ajudando bastante, principalmente para poder ainda melhorar a qualidade do meu inglês. A primeira vez que eu mostrei a caixa de estudo, algumas pessoas me perguntaram e me pediram como sugestão para que eu gravasse um vídeo falando sobre a caixa de estudo bíblico. E eu vou fazer um vídeo depois exclusivamente para falar sobre o meu período de estudo bíblico e sobre a caixa, que é extremamente prática, e eu vou dizer o porquê que eu chamo de caixa de estudo e o porquê que eu tenho essa caixa. Agora eu vou separar a roupa para poder ir para a igreja. Mas, antes de tomar banho e me arrumar, eu ainda vou tomar meu café da manhã junto com o meu marido. Então continue acompanhando a gente. Enquanto meu marido prepara o café da manhã, eu vou preparando a mesa e logo em seguida a gente senta, come junto, conversa um pouquinho e em seguida toma o nosso banho para poder partir para a igreja. Eu acho esse momento tão precioso e eu e meu marido a gente tenta preservar ao máximo esses pequenos detalhes do dia a dia que muitas das vezes caem no esquecimento e acaba afastando um do outro. Quando a gente vai perceber, estamos comendo cada um em um canto da casa ou até mesmo com a interferência dos eletrônicos como o celular na mesa, por exemplo. E aqui em casa a gente tem tentado manter essas pequenas regras que têm trazido muito mais saúde para a nossa relação. Não só entre eu como marido e mulher, mas quando as crianças estão conosco também. Don't give up, no, don't give in. Never lose hope, don't let go of the promise. It ain't done yet, he's got a plan. Watch him break down, got a miracle. Watch him break down, got a miracle.
beside you. Child, you're putting up a fight. Oh, you're stronger than you think you are. Yeah, you're gonna be alright. You're accepted, loved and valued. Beautiful, you're shining bright. Yeah, you're living, breathing, moving. You can hold your head up high. Bom, pessoal, domingão, dia de ir para a igreja, dia de comunhão, né, com a nossa família em Cristo. E eu quero falar um pouquinho aqui, gente, resumidamente, sobre a minha experiência, né, de como é ser crente cristão aqui nos Estados Unidos. Vou falar da minha experiência, tá, gente, baseado na minha vivência, e não posso generalizar. Mas, resumindo e falando assim da minha experiência, primeira coisa de tudo, gente, ser crente nos Estados Unidos é como ser crente em qualquer lugar. Né? A pessoa que ela tem uma vida cristã, ela tem que ter a mesma conduta e a mesma vida em qualquer país. Então, nesse ponto não existe uma diferença. Gente, se você caminha com Cristo, você vai caminhar, né, com a mesma questão moral, valores e tal, em qualquer lugar que você esteja. Mas eu quero falar um pouquinho dessa questão cultural, que de fato é diferente, e eu vou falar principalmente se você congrega em uma igreja americana, que no caso é o meu caso, né? Eu congrego desde que eu cheguei no caso. E eu comecei a congregar, que não tem muito tempo também, né, que eu congrego em igrejas aqui. Eu comecei no ano passado. As igrejas que eu fui, né, que no caso essa é a segunda, que a gente mudou de igreja, e eu falei sobre isso em um vídeo passado, vou tentar achar ele e colocar aqui na descrição para vocês, mas a primeira igreja americana, e agora novamente em uma igreja americana. Então assim, primeiro ponto, a minha igreja atual, ela tem a mesma denominação no Brasil também, só que é um pouco diferente, tá? Que no caso é a Assembleia de Deus, né? Aqui, Assembly of God, e é a mesma denominação, mas tem vários pontos diferentes que eu observo, né? Desde que eu tô nessa igreja, mas nada assim, pelo contrário, para mim eu acho que foram pontos até mais favoráveis. E eu vou falar aqui, apesar de eu não saber como que tá as igrejas atuais da Assembleia de Deus no Brasil, porque eu já estou fora do Brasil há 6 anos, e ainda assim, antes de sair do Brasil, eu já não frequentava a Assembleia de Deus há anos, né, que a Assembleia de Deus praticamente eu frequentei na minha infância, e um pouquinho aí da minha juventude. Depois disso eu acabei indo para outras denominações e tal, que eu me sentia assim mais confortável, digamos assim. Bom, primeiro ponto de diferença. Eu vou citar as diferenças da Assembleia de Deus primeiro, né? A daqui e a do Brasil. Eu ressalto que a Assembleia de Deus que eu frequento não é essa tal que agora surgiu uma Assembleia de Deus moderna, né? Que eu vejo às vezes uns memes, umas post cristão no Instagram, e eu já vi gente falar isso, a Assembleia de Deus moderna. Eu não faço ideia de como é uma Assembleia de Deus moderna no Brasil, porque eu nunca frequentei. E eu sei que aqui tem também uma pequena diferença entre uma Assembleia e outra, que no caso eu já visitei uma até, que a única diferença que eu vi de fato foi que a outra igreja, que no caso foi até a da avó do meu marido, lá em Chicago, né, lá em DeKalb, na realidade, a única diferença que eu observei é que a Assembleia de Deus que ela frequenta, essa Assembleia ela tem aquela parede escura, né, e eles apagam a luz nos louvores e tal. E já a minha Assembleia de Deus, eu posso dizer que é meio que mais tradicional nesse ponto. A Assembleia de Deus, a construção dela, né, o prédio dela ali e tal, lá dentro é tudo claro, as luzes ficam acesas a todo momento e tal. Não tem essa coisa de parede escura e apagar a luz, não. Eu sei que tem várias outras denominações que tem também nessa questão. Então, assim, são só pontos de diferença. Porém, assim, olhando a igreja, a tradicional, a Assembleia de Deus tradicional que eu frequento aqui, e fazendo um comparativo, porque nesse ponto eu posso comparar Estados Unidos e Brasil, né, porque são são denominações iguais, mas com alguns pontos diferentes. Primeiro ponto que eu observei, né, não é obrigatório a mulher usar apenas vestidos e saias, tá? Elas podem usar calça comprida. Inclusive, quando a gente foi visitar, antes de visitar, a gente entrou no site, né, para olhar ali e tal, conhecer um pouquinho, ver a doutrina da igreja, principalmente, porque o que me fez sair da igreja anterior foi a doutrina dela. Então, eu olhei direitinho, e tem uma parte que, se você for visitar a igreja, você pode agendar. Vamos supor, eu quero ir esse domingo, aí você bota lá que você vai ir nesse domingo e escolher qual o culto, que é outra parte que eu vou comentar com vocês a diferença também na questão cultural.
E ali tava assim, as vestes, né, como se vestir. Aí o que estava escrito era que é um ambiente familiar, então que a gente fosse de uma forma com roupas comportada, mas que poderia ser uma calça jeans, uma blusa, ou vestido, saia, independente do tipo de roupa. Só precisava ser comportado por ser um ambiente familiar, né, tava escrito assim. Então ali eu já observei que tinha essa pequena diferença. Então, de fato, eu uso muito vestido para ir, mas eu uso porque eu amo vestido, gente. E isso é uma coisa que Deus trabalhou muito em mim, porque eu sempre me achei feia de vestido. Sempre, sempre, sempre. Minha autoestima, quando eu tentava colocar um vestido, sempre baixava. Eu nunca me achava bonita. Eu achava que eu só ficava bonita nos vestidos que eram mais... Não vou dizer curto, que eu nunca fui de usar curto, mas um vestido mais acima, sabe? Principalmente quando eu era mais jovenzinha. Porque eu não sei, sabe? Eu não conseguia me sentir bem, porque eu sou pequena, então eu sempre me achava achatada. E eu era louca pra usar esses vestidos largos, vestido longo, rodado. Eu era louca pra usar e eu não conseguia. Então eu acabei começando a explorar os vestidos, que inclusive eu já mostrei pra vocês vários, já comentei sobre isso aqui. Então eu particularmente uso praticamente só vestido pra ir pra igreja. Não só pra ir pra igreja, mas passear também agora. Mas isso por questões de escolha, mas de fato a vestimenta, as pessoas usam vários tipos de calça, saia, short, e de fato todo mundo muito comportado. Outra diferença também é nessa questão de pode pintar as unhas, pode usar brinco, pode se maquiar, tá liberado a mulher, né, ter aquele pinguinho ali da vaidade. Até porque na Bíblia também fala, né, que a mulher, se a gente for olhar Provérbios principalmente, cita muito, até quando fala de honrar a mulher, né, o homem amar a sua mulher e tal. Tem uma parte que agora eu tô confundida, eu não sei se é em Provérbios ou se tá em Salomão, né, Cânticos de Salomão, que fala, né, que a mulher ela é mais preciosa do que as joias, que não sei o quê. Então, assim, que tem que amar a mulher e nessa questão, assim, valorizar ela mais do que as próprias joias, ornar ela e tal. Então, é bíblico, a mulher pode sim, a gente pode sim ter, né, essa vaidadezinha. Eu não uso maquiagem porque eu não uso desde sempre, independente de igreja ou fora de igreja, eu nunca fui de usar maquiagem. Primeiro ponto, eu não sei me maquiar. Segundo ponto, eu sempre tive uma dermatite muito, muito séria no meu rosto e essa dermatite sempre me incomodou. E se eu passasse coisas no rosto, isso piorava. Então acabou que eu fiquei... Foi até assim, por força, né, dessa dermatite, eu acabei nunca aprendendo a me maquiar e nunca ligando pra maquiagem. Então, basicamente, quando eu boto alguma coisa no rosto, é um lápis de olho e um leve batom. Às vezes, arrisco fazer uma sombrazinha, mas não que eu não gosto de maquiagem. Eu não gosto de maquiagem carregada. Inclusive, uma vez, uma amiga da minha irmã, ela foi fazer, né, uma apresentação de Mary Kay lá na casa da minha irmã e perguntou se eu podia ser a modelo. Eu fui a modelo dela. Gente, eu fiquei assim, eu não conseguia, sabe? E até pro meu casamento, minha cunhada que me maquiou, eu falei pra ela, suave, natural. E minha cunhada não colocou borroco na minha cara, ela fez uma coisa mais natural possível, mas ainda assim me incomodava um pouco. Eu não consigo, eu me acho irreconhecível e eu não gosto. Eu acho que transforma muito o rosto e eu gosto do meu rosto natural, não sei. Então meu marido me ama desse jeito. Então esses pontos, sabe, de poder usar brincos, joias, pintar a unha, se maquiar, também não tem problema, também é liberado. Então essas foram as diferenças da igreja, né, brasileira, a Assembleia Brasileira para a Assembleia Americana tradicional. Agora, falando em questão cultural, a diferença da igreja, aí no caso do conceito geral, tá? Não vai ser só no conceito de assembleia. Por cultura aqui, os cultos são na parte da manhã. Algumas igrejas começa assim, a escola dominical e acaba a escola dominical começa o culto, que dura 1h30, 2 horas. E tem outras igrejas que, no caso, tem 2 cultos. Tem um culto antes da escola dominical, aí acaba esse culto, começa a escola dominical. Quando acaba a escola dominical, começa o segundo culto. E na minha igreja, essa assembleia que eu frequento é assim. Ela tem o primeiro culto 9h30, aí esse culto é mais curtinho, aí 10h30 acaba mais ou menos esse culto e começa a escola dominical. Aí, não, minto, não acaba 10h30. Esse culto eu acho que acaba às 11h. Por quê? Porque toda vez que a gente vai, porque eu só fui no culto da manhã uma vez, gente. Na primeira vez que eu fui no culto da manhã. Os dois são da manhã. Mas no culto de 9h30, porque a gente não sabia, assim, as diferenças. Então, a gente chegou lá, realmente, a gente foi embora, começou a escola dominical, mas a gente foi embora. E quando a gente voltou, a gente já voltou para ir para a escola dominical e ficar pro culto de 11h30. E a porta estava fechada, então ainda estava tendo culto. No caso, os cultos duram 2 horas. E a escola dominical dura 1h, 40 minutos, mais ou menos. Então, assim, aí acaba, né? Aí tem esse culto de 9 a 9h30, que deve acabar mais 11, mais ou menos, que eu me recorde. Aí começa 10h30
a escola dominical, e a escola dominical acaba por volta de 11h15, 11h20, e a gente sobe para o culto das 11, que acaba por volta de 1h. Eu acho isso bacana, porque muitas das vezes tem gente que tem alguns compromissos, algumas coisas, então tem a opção de ter 2 cultos. As igrejas daqui não têm um culto tão longo quanto do Brasil, né, que geralmente são 4 horas, 5 horas. Gente, me desculpe, mas eu acho extremamente cansativo. Os cultos, eles são cultos assim, começa com o louvor, acaba o louvor, aí vem a comunhão, né, a ceia, que é uma diferença também, tá? As igrejas daqui, elas ceiam todos os domingos, eles ceiam todo domingo, foi uma diferença que eu senti, e não é só nessa assembleia, a outra igreja também que eu frequentei, eles ceiam todos os domingos. Então, tem o louvor, depois do louvor vem a comunhão, a ceia, aí passou a ceia, eles fazem, inicia a pregação. Não tem essa coisa de dar oportunidade para o amiguinho aqui, o outro ali, não. A única coisa que acontece é quando tem evento como teve a missão dos jovens. Os jovens foram para a missão no México. Não, minto, foi na Colômbia, há 3 semanas atrás. E eles passaram uma semana, foi o pastor e um grupo de jovens da igreja, foram fazer missão lá na Colômbia. Aí quando eles voltaram, eles tiveram uma pequena oportunidade para falar sobre a missão, mas algo bem breve, falar das experiências deles. Foi uma coisa muito gostosa e muito linda de ver. Então assim, mas normalmente não tem essa coisa de abrir oportunidade. Aí acaba a pregação é o que come o maior tempo do culto, aí encerra a pregação, tem os anúncios e a gente está dispensado. Então é algo assim que eu gostei bastante, porque é bem foco na palavra, sabe? Eu gostei disso. Não estou julgando e criticando, mas se eu for comparar e falar para mim o que eu me sinto melhor, eu me sinto bem nessa questão dessa cultura, sabe? De realmente focar ali, você louvar ao Senhor, louvor ao Senhor, você comunga com os irmãos, né? A ceia com os irmãos e após ali a palavra de Deus. E depois os anúncios dos eventos que vai ter e tal. E quantos cultos na semana? Culto é só os domingos, porém tem os encontros semanais, que são encontros de oração e encontros de estudo bíblico. Tem tanto dentro da igreja, para todo mundo, e tem os grupos também na casa das pessoas, que aí no caso, gente, também é só aquela coisa, você chegou lá, a gente come uma coisinha e outra, porém a gente senta, estuda a palavra junto, fala sobre a Bíblia, sobre o que a gente leu e tal. Então essas são algumas diferenças, gente, e sinceramente eu tô amando essa igreja. Já tem uns meses que a gente está lá e a gente vai preencher a ficha de membros agora. Meu marido, ele já conversou com o pastor e ele quer se batizar. O pastor vai agendar o batismo do meu marido. Então assim, gente, tá maravilhoso demais. E hoje estamos indo agora, meu marido tá terminando de se arrumar, vamos ir lá para a igreja. Como eu falei no último vídeo, acho que foi no último vídeo que eu falei, não lembro. Vai ter um eventozinho. Não, eu botei na comunidade hoje de manhã, né? Domingo de manhã. Que vocês não estão assistindo no domingo esse vídeo, mas eu falei, né, que vai ter um evento na igreja, então eu acredito que quando acabar o culto, aí começar o evento, eu vou me sentir um pouquinho mais à vontade para ligar a câmera, porque eu não pego no celular dentro da igreja, gente. Eu entro na igreja, meu celular tá dentro da bolsa, no mudo, e ele fica até a hora de entrar no carro para voltar para casa. Então, mas hoje, como tem essa exceção de ter um evento após, né, o culto, eu pretendo, de repente, gravar um pouquinho do evento. Não sei se eu vou gravar dentro da igreja, porque o evento é do lado de fora, ao ar livre. Então, se der para gravar lá dentro alguma coisinha, eu gravo, mas eu tenho um pouquinho de receio, porque, né, sou nova na igreja, não quero que as pessoas fiquem, tá gravando tudo, não sei, eu acho meio, não sei, eu acho que tudo tem limite, né, mas enfim, continue com a gente que vocês vão acompanhar a gente no evento lá da igreja. Wandering and fading, I know there's something more than this. I think I am ready. Bom, acabamos de chegar aqui na igreja, aos silêncio do lado de fora, porque tá todo mundo lá dentro. Nesse momento tá acontecendo o culto, o primeiro culto da manhã, e tem o pessoal que desce para a escola dominical e fica pro culto, segundo culto, né, o culto de 11h30. E o evento vai ser aqui fora hoje. The fire burning in the night. Be a hope for
the lonely, the joy that he showed me. Make the broken things new. Yeah, the only hope for you. Bom, gente, encerrou dentro da igreja. Inclusive está fechada, só está aberto outro espaço aqui de trás, que é onde acontecem alguns eventos, um prédio que tem aqui do lado, aqui mesmo no terreno da igreja. E a gente está aqui fora com as crianças, né? Tem o toboágua, aí ali também tem um escorrega ali com água. Tem gente aqui, olha, igual meu marido tá ali, ó, brincando com as crianças, jogando basquete. Arthur tá ali. E é isso, gente, esse é o evento que está acontecendo, uma coisinha bem simples, é para as crianças, né, se divertirem, que começou as aulas de novo, então eles fazem um evento na primeira semana, né, de agosto, para celebrar aí as voltas às aulas e as crianças se despedirem das férias com diversão.